Vamos falar da ressurreição de Cristo, né? O domingo da ressurreição, amanhã da ressurreição. Aquelas mulheres se aproximam até o sepulcro para levar unguento, bálsamo, canas aromáticas para embalsamar o corpo de Jesus. E elas têm uma bela surpresa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos no livro de Lucas, capítulo 24, este registro da grande ressurreição do nosso Salvador, que não é novidade para ninguém, todos sabem que Ele está vivo e que Ele ressuscitou. Mas isso nós fizemos, irmãos, lemos e celebramos para a memória. Isso precisa ser um memorial para todos nós. E uma longa esperança de bênçãos futuras, como as promessas de Deus que Ele fez antes de ir ao céu. Lucas 24 nos narra que no primeiro dia da semana, de alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de que, como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Querido Deus, bondoso Pai, lemos a Tua verdadeira e santa palavra, Senhor, que nos narra esse fato histórico, mas verdadeiro, que o Senhor ressuscitou conforme as Escrituras, e nós cremos na Tua palavra, Senhor. Querido Deus, venha abençoar o Teu povo, venha trazer renovo e graça. Eu oro em nome de Jesus e Te agradeço. Amém? E amém. Podem sentar, em nome de Jesus. Então, a narrativa bíblica, irmãos, é muito clara acerca do que nós lemos. Que de madrugada, no primeiro dia da semana, as mulheres foram aos sepulcros com a intenção, levando aromas, perfumes para embalsamar o corpo de Jesus. Mas ao chegarem lá, elas se depararam com uma grande verdade, uma linda e maravilhosa verdade. Ao chegar perto da sepultura, a pedra já estava removida. E elas não encontraram mais o corpo de Jesus. E apareceram dois varões, acredito que foi uma visão de anjo que elas tiveram. E eles lhe deram uma notícia, a mensagem da ressurreição. Eles disseram para aquelas mulheres: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Aleluia! E esta é a mensagem central das Escrituras e verdadeira. Jesus ressuscitou. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. E Ele é a nossa viva esperança, meus irmãos. O que nos ensina, o que nos passa esta mensagem, o que a Escritura nos diz com isso, com a ressurreição de Cristo, o que aprendemos, irmãos? Aprendemos que tudo o que Jesus Cristo fez, prometeu e realizou é verdade. É isso que esta mensagem quer dizer para nós. Tudo o que Ele fez, realizou e prometeu é verdade. A ressurreição dele enfatiza isso. Jesus Cristo não é um charlatão, não é um conto de fada, não é mentira. Ele é verdadeiro. Ele é o Filho de Deus, o ungido de Deus, o Messias. O que esta mensagem nos passa é isso, é que Ele é verdadeiro, Ele é o que Ele diz ser, o que Ele diz ser. É isso que esta mensagem nos diz, irmãos. E nós que cremos no Senhor, estamos seguros no Senhor. Nós cremos que Jesus ressuscitou dos mortos. Cremos que Ele é exatamente o que a Escritura diz que Ele é. E que Ele fez o que fez porque Ele era o que era. O Messias, o ungido de Deus, o Salvador do mundo. Imagine só, irmãos, tudo está ancorado na ressurreição de Jesus.
Porque tudo que Jesus fez, realizou, todos os milagres que ele realizou, todas as curas que ele realizou, todas as promessas que ele fez, se ele não ressuscitasse, não teria sentido. Seria tudo em vão. Não tinha valor nenhum para nós. Mas a obra de Jesus, a pessoa de Jesus, a divindade, o Deus que humanizou-se, ele se faz verdadeiro e ele confirma isso com a sua ressurreição. Todos nós entendemos e cremos que ele é exatamente o Deus das Escrituras, que Jesus é Jesus, o Filho de Deus, o libertador, o salvador do mundo, e que ele, ao ressuscitar dos mortos, ele demonstra o maior poder jamais visto, que ele tem o poder sobre a morte. Ele tem o poder sobre a morte. E ele já havia dado sinais disso, quando ele vai lá na cidade de Naim, e ressuscita o filho da viúva de Naim. Quando ele vai lá na casa de Jairo, e ressuscita a filha de Jairo. Quando ele vai na tumba de Lázaro, há 4 dias, ele ressuscita Lázaro. Ele demonstra o seu poder sobre a morte. Jesus é esse Jesus das Escrituras que nós cremos e confiamos e esperamos nele. Ele é a ressurreição e a vida. E ele tem o poder sobre a morte, ele está vivo e ele reina pelos séculos dos séculos. Por isso, meus irmãos, com a ressurreição de Jesus, irmãos, também está ancorada a nossa esperança. Porque se Jesus não ressuscitou, Paulo diz que a nossa fé é vã. A pregação do evangelho é vã. O nosso testemunho é vão. Mas como ele ressuscitou, é verdade. A nossa fé não é vã. O nosso testemunho não é vão. Nós somos testemunhas verdadeiras de Deus. Nós somos verdadeiros, a nossa fé é verdadeira. A transformação que aconteceu na nossa vida não foi uma ilusão, nem coisa do nosso pensamento, coisa da nossa mente, foi verdadeira. O Senhor entrou na nossa vida, Jesus Cristo é verdadeiro. É o que esta mensagem passa para nós, irmãos, que Jesus é o que é o que a Escritura diz que Ele é o Cristo. Ele é o primeiro e o último, Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, que veio para salvar e remir o seu povo. Jesus, a ressurreição de Jesus nos afirma isso. Toda esta verdade, irmãos, tudo que nós lemos e ouvimos e aprendemos em Jesus, só tem sentido nisso. O que torna Jesus verdadeiro e Senhor e Rei dos Reis e soberano é porque Ele ressuscitou. Se Ele não tivesse ressuscitado, acabou, ninguém falava de Jesus, ninguém lembrava de Jesus. Mas realmente Ele é exatamente o que a Bíblia diz que Ele é. Ele é o unigênito do Pai. O Deus, o maior mistério, né? O Deus que humanizou-se, se fez homem, se fez carne e veio até nós com poder e glória para nos trazer o reino. E consumou a obra, Ele cumpriu todo o seu ministério. E Ele foi até o final e raiou para nós, irmãos, na manhã da ressurreição, a grande luz, a luz confirmada pela ressurreição de Cristo, a salvação das nossas vidas. Amém? Interessante que eu estava hoje estudando pela tarde e vendo quão parecida é a obra de Cristo com a obra da criação. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, né? Até o 6º dia, e no 7º descansou. E a gente vê que Jesus, né? Ele conclui a sua obra no 6º dia. E no 7º a irmã Esther pregou aqui, Jesus é o nosso descanso. No 7º dia ele descansou para cumprir o sabate, o sábado santo do Senhor. Mas no primeiro dia da semana, né, que é o domingo, o primeiro dia da semana, ele ressuscita, trazendo com ele um novo tempo. O 8º dia, Jesus ressuscita com todo o poder e toda a glória, iniciando a partir dali uma nova criação, um novo tempo, uma nova era. A ressurreição de Jesus nos ensina isso. Um novo tempo, uma nova era, uma nova criação. A criação agora dos eleitos, dos rabiscos, dos remanescentes, daqueles que não nasceram da carne nem do sangue, mas do Espírito.
Esta é a geração que nasce com Jesus. Jesus vem para nos trazer um novo tempo, uma nova criação. Em Jesus nós somos essa nova criação. Amém? Porque a Bíblia diz que todo aquele que está em Cristo é o quê? Nova criatura. As coisas velhas são passadas. O velho homem ficou lá na cruz e um novo homem ressurgiu a partir da ressurreição. Efésios capítulo 2, verso 6, diz que quando ele ressuscitou, ele nos ressuscitou com ele. Louvado seja Deus. Então veja que como a ressurreição de Jesus está ligada a nossa, e como a nossa ressurreição está ligada do Senhor Jesus Cristo. Se ele não houvesse ressuscitado, nós também não iríamos ressuscitar. A nossa fé era vã e não havia esperança nenhuma. Mas como bem verdade, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, ele ressuscitou e ele está vivo. E ele reina para sempre. E ele nos ressuscitou com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Amém? Vamos em 1 Coríntios capítulo 15. De 1 Coríntios, Paulo vai tratar dessa maravilhosa doutrina, porque isso na Bíblia é uma doutrina, a doutrina da ressurreição, uma das principais doutrinas das Escrituras. E Paulo trata com muita seriedade isso aqui, porque lá na igreja de Corinto, havia umas pessoas lá que não acreditavam na ressurreição. E Paulo escreve essa carta a esta igreja, a igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 3, ele diz assim, ó: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo a Escritura, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo a Escritura. Perceba como Paulo está ensinando, irmãos. Jesus, ele morreu pelos nossos pecados segundo a Escritura, foi sepultado e ressuscitou segundo a Escritura, ou seja, segundo estava escrito, segundo estava determinado pelo Pai. A morte de Jesus não foi um acidente casual, foi determinada por Deus. Predestinado, ele foi predestinado a morrer pelos nossos pecados. Ele morreu segundo a Escritura, segundo o que estava escrito, e ressuscitou segundo a Escritura. Tudo tem base na Escritura, na palavra de Deus, assim como a nossa fé e as nossas vidas. E que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo a Escritura. Apareceu a Cefas, que quer dizer Pedro, né? E depois aos 11. Por que 11? Porque Judas aqui já havia ido para o lugar dele, né? Já não era mais 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem ou morreram. Então, ele está enfatizando aqui a ressurreição de Jesus. Jesus morreu, é verdade, segundo a Escritura. Mas segundo a Escritura, ele ressuscitou. Ele está vivo. E ele foi visto por Pedro e por mais de 500 irmãos. Está comprovado isso. Jesus ressuscitou. Amém? Foi visto por mais de 500 pessoas e muitos até já morreram. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que nem mesmo sou digno de ser chamado de apóstolos, porque persegui a igreja de Deus, do Deus vivo. Então Paulo está dizendo que ele também viu Jesus. Paulo, ele não teve uma simples visão, ele está dizendo que ele viu Jesus. Ele viu Jesus, ele teve um encontro com Jesus, por isso ele é considerado apóstolo, ainda que o menor de todos, né? Veja que o maior teólogo, o maior apóstolo da Bíblia está se comparando ao menor, né, irmãos? É assim que o homem de Deus tem que ver o reino de Deus, né? Aquele que é grande, que pensa que é grandão, ele não é nada. Mas aquele que é grande é aquele que se humilha e reconhece que ele não é nada sem Deus. Nem mesmo sou digno de ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Ele tinha esse fardo sobre seus ombros. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Veja Paulo exaltando a Deus, irmãos. Tudo que fiz, ele está dizendo, todo o meu esforço, tudo que fiz para a obra de Deus, não fui eu, foi a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu,
sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Aí ele vai dizer aqui no 17, no 12, né? Ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Tá vendo? Então tinha gente lá que estava até pregando, ensinando, afirmando que não existia esse negócio de ressurreição dos mortos. Ele não acreditava e ainda estava ensinando. Ora, alguns de vós estão anunciando que não há ressurreição de mortos. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Olha aí que paulada, né? Se estão afirmando que não há ressurreição, então Jesus é uma farsa, Jesus não ressuscitou. Olha aí. E ele continua no 14, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e a nossa fé. Não é verdade? É um fato. Então estão afirmando por aí que Jesus não ressuscitou. Jesus não ressuscitou, então tudo que estamos fazendo é em vão. A nossa fé, a nossa pregação, faz sentido. O que Paulo está ensinando aqui, irmãos, só faz sentido se Jesus ressuscitou. Né? Tudo que nós fizemos, irmãos, pela fé, a nossa obediência, o nosso temor e reverência a Deus, tudo que a gente faz é pela fé, porque a gente crê na obra que ele realizou, não é? No poder que ele tem, no senhorio dele e na sua ressurreição, porque a gente crê que ele ressuscitou e que ele está vivo e ele tem todo o poder nos céus e na terra, e ele é o soberano e ele é o juiz dos juízes e ele é Deus e ele julgará aqueles que se contraporem contra esta verdade. Então, olha o que Paulo está ensinando, isso aqui é uma doutrina, meus irmãos. Então, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Está vendo? Verso 16, porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, mais uma vez ele enfatiza, é vã a nossa fé e ainda permanecemos nos nossos pecados. E ainda mais, os que morreram em Cristo pereceram. Olha só. Então ele está confrontando aqui os falsos mestres com essa verdade. Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. E os que morreram, né? Morreram nos pecados, pereceram. Então é tudo inútil. Veja que tudo está alinhado com a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é a chave de todas as coisas. Se Cristo não ressuscitou, toda obra, não existe igreja. Não é? Não existiria igreja. Não existiria nada. Era o fim de tudo. Isso tudo existe, irmãos. A fé no seu coração, o Espírito Santo na sua vida, a igreja cumprindo o seu papel, porque de fato Jesus ressuscitou. E ele tem todo o poder, e é ele que guia a igreja, é ele que dá poder para a igreja, é ele que faz as coisas acontecerem, porque nas suas mãos estão todo o poder, nos céus e na terra. Aleluia! Então a ressurreição de Cristo nos ensina isso, irmãos. Amém? Que é a ressurreição dele que faz sentido todas as coisas. Porque se ele não ressuscitou, tudo é em vão. Tudo está na ressurreição, tudo está enraizado na ressurreição de Cristo. Por isso é tão importante. E nós temos que ensinar essa doutrina. Porque a nossa vida está ligada a isso. Porque se Cristo não ressuscitou, nós perecemos. Porque vamos morrer e também não vamos ressuscitar. Então acabou. O que vivemos é uma palhaçada, uma brincadeira, uma mentira. Porque toda essa luta, todo esse sofrimento, não é? De nada adianta. Nós, cristãos, em particular, falando aqui para nós, né? Quanto sofrimento? O cristão é o que mais sofre nesta era, por conta da sua fé. Por ele ser cristão, não é porque ele faz mal para as pessoas. Não é por isso que o cristão sofre. Ele sofre porque ele é cristão. Porque ele não é deste mundo. Ele foi escolhido por Deus e selado com o Espírito Santo. E ele pertence a Deus. Ele não pertence ao mundo. O mundo, então,
persegue, o mundo odeia. Jesus disse isso. Vocês não são deste mundo, assim como eu também não sou. É por isso que eles vos perseguem. Entendeu, meus irmãos? Então, nós sofremos tudo isso por amor a Jesus, por causa da fé que temos nele, só que isso tudo não tem sentido. Por quê? Se Jesus não ressuscitou, não é? Ele é uma fraude, ele é uma mentira. Então, tudo isso que estamos passando é uma tolice, é uma coisa da nossa cabeça. Se de fato Jesus não ressuscitou, se Jesus não ressuscitou, ele está na sepultura, mas a verdade é que as mulheres foram lá, os apóstolos foram lá, verificaram com seus próprios olhos, a Estherzinha pregou aqui, foi montado guarda, os guardas ficaram lá dia e noite, guardando a sepultura, estava lá os guardas de Roma, os guardas de César. Como poderia ter passado? Eles teriam que romper o selo, porque a pedra foi selada. Imagina, toda a guarda lá. Como Jesus sairia de lá? Somente num sobrenatural, como aconteceu. O anjo veio, abriu aquela pedra, os guardas caíram como mortos, foram lá falar para as autoridades, né? E forjaram lá uma mentira por dinheiro. Vamos inventar aí que Jesus não ressuscitou coisa nenhuma, né? E essa mentira se propagou por todos os lados, né? Mas a verdade nós conhecemos, não apenas conhecemos, irmãos, nós cremos, né? Porque também não adianta nada conhecer, nós temos que crer, temos que acreditar. Jesus, ele ressuscitou e ele é a razão da nossa vida, nós vivemos para ele, por isso eu me submeto a isso, né? ao estreito, porque a nossa vida ela é limitada por causa de Cristo e por causa do Evangelho, não é verdade? Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, eu me seguro por causa dele, por causa da fé. Mas então, se Jesus não ressuscitou, por que eu estou me guardando? Por que eu estou me santificando? Por que eu oro? Por que eu espero numa bênção que não vai vir, se não é verdade? Se Jesus não ressuscitou, então não há ressurreição para mim, eu estou perdido nos meus pecados. Então não existe salvação, isso é uma tolice. Entende, irmãos? É o que Paulo está ensinando. Mas de fato Jesus ressuscitou. E ele vai dizendo no 17, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permanecemos no nosso pecado. Então, ou seja, só faz sentido a remissão dos pecados se ele tivesse ressuscitado. Não é? E no 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. É o que eu estava dizendo aqui, irmãos. Por que sofrer tanto? Né? Paulo está dizendo, comparado a tudo isso, se nós esperamos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais infelizes. Por quê? Porque a gente se limita, se guarda, não toca nisso, não toca naquilo, perde as festas, né? Deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo, deixa de se alegrar, deixa de festejar, deixa de pecar até não dar mais, por causa de Cristo, não é? Sendo que isso tudo não é verdade, não há esperança nenhuma, Jesus não ressuscitou, não há salvação para ninguém. Mas na verdade, irmãos, ele diz no verso 20, mas de fato, Jesus ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Aleluia! De fato. E é nisso que nós temos que crer, irmãos. Amém? Não em falácias. Nós temos que crer nas Escrituras. O que a Escritura diz? Diz que ele de fato, ele ressuscitou. Ele é as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Está falando de Adão e Jesus, né? Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Está vendo, meus irmãos? Então
Então está aí, esta é a verdade das Escrituras. Jesus ressuscitou, tem todo o poder nos céus e da terra, ele é as primícias, o primeiro que ressuscitou. Não que não tivesse alguém ressuscitado antes dele. Lembra no Antigo Testamento? Já houve ressurreição no Antigo Testamento, né? Lembra que Elias ressuscitou o filho da viúva? Então, em ordem, ele não é o primeiro no Antigo Testamento lá. Mas o que esse texto quer ensinar é o seguinte: por que ele é as primícias, ele é o primeiro? Porque todos aqueles que ressuscitaram morreram de novo. E Jesus não. Jesus morreu e permaneceu vivo para sempre. Amém? Ele é as primícias dos que dormem. Louvado seja Deus. E aqui tem uma promessa, cada um em sua ordem, como diz, das primícias. Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Aí ele já começa a falar da ressurreição, lá do último dia, né? Com a vinda de Jesus, vai haver a ressurreição. Segunda ordem, primeiro quem vai ressuscitar? Os que são de Cristo, é o que diz aqui. Primeiro, os que são de Cristo ressuscitarão, tá? Então virá o fim, quando ele entregar o seu reino ao Deus e Pai. Parece interessante isso aqui, irmãos, porque na ressurreição de Cristo está ligada a nossa vida. É isso que faz sentido. Este é o centro desta mensagem. A nossa vida está ligada a dele. Tudo depende dele, da sua ressurreição, para que tudo o que ele fez, prometeu, né, se tornasse válido e fosse compreendido e entendido como verdade. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, nada teria sentido. Tudo faz sentido com a ressurreição de Cristo. Tudo torna verdade na vida dele. E é por isso que eu creio no Senhor. Eu creio nas suas promessas. Tudo que ele fez, tudo que ele realizou e tudo que ele prometeu é verdade. Por quê? Porque ele ressuscitou. Ele demonstrou que ele é realmente o que a Escritura diz. Ele é Deus e ele tem todo o poder. E ele nos prometeu a salvação e a vida eterna. Aleluia! E ele diz aqui, irmãos, que o último inimigo, né? Ou seja, é importante que ele reine até que todos os seus inimigos sejam colocados por estrado ou debaixo dos seus pés. Então é nesse tempo que nós estamos vivendo, né? A igreja está militando, guerreando, cumprindo seu papel e colocando os inimigos debaixo dos pés. Ou seja, vencendo, destronando Satanás das vidas que pertencem a Deus. Então, a igreja do Senhor continua fazendo o seu papel, até que todos os inimigos sejam colocados por terra. Ou seja, até que a igreja cumpra o seu papel, pregue o evangelho e eles sejam salvos. Então, o último inimigo que vai ser destruído é a morte. Porque todas as coisas estão sujeitas dos seus pés. E ele começa, né? Louvado seja Deus. Vamos correr aqui um pouquinho para frente, que eu quero conversar com vocês a partir do 35, verso 35. Diz assim: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Isso é uma pergunta, né, comum. Tem gente que não sabe. Tá, eu morro, tá, e ressuscito, tá, mas em que corpo? Que corpo que eu vou ter? Isso é uma pergunta comum. E a Bíblia vai responder. Em que corpo vem? Aí até ele dá um beliscão aqui, ó. Insensato. O que semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeia, não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. Então ele vai explicar aqui, irmãos, que a morte é uma semeadura. Ele compara a morte, né, física a uma semeadura. Um pouquinho para baixo. Verso 42, pois assim também é na ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Ele está explicando como isso acontece. A morte é uma semeadura. O corpo, quando é enterrado lá no cemitério, é uma espécie de semente. Como a gente enterra uma semente de melão, uma semente de abóbora. Quando nasce
o que tem que ser. 43. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Então Paulo deixa muito claro aqui, irmãos. Se há corpo natural, há corpo espiritual. Semeia-se na corrupção, ressuscita na incorruptibilidade, né? Semeia-se em fraqueza, ressuscita em glória. Então, a pergunta é: em que corpo vamos ressuscitar? Nós vamos ressuscitar em corpo de glória. Amém? Um corpo igualzinho de Jesus. Um corpo glorificado, que não vai haver mais doença, não é? Não vai ficar fraco, não vai ficar doente, não vamos ter dor, entendeu? Nós vamos nos revestir da imortalidade, como ele nos ensina aqui. Amém? Vamos um pouquinho para frente agora. Mais para frente um pouquinho. No verso 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptível, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Amém? Então Paulo está explicando aqui com muita clareza, né? Que nós vamos ressuscitar com o corpo de glória. O que é corruptível vai ser revestido. Ele explica dois detalhes muito importantes aqui, irmãos. Os que morreram e vão ressuscitar, eles já vão ressuscitar com o corpo já revestido da incorruptibilidade, ou seja, com o corpo de glória. E nós, que estivermos vivos na vinda de Cristo, vamos supor, Jesus vem essa noite, nós não morremos ainda. Como fica? O que vai acontecer? Ao ressoar da última trombeta, os mortos lá da sepultura vão ressuscitar. Amém? Mas não mais com aquele corpo terreno. Vão ressuscitar com um corpo de glória. Amém? E nós que estamos vivos, vamos subir ao encontro do Senhor e vamos ser transformados nos ares. Nos ares. Vai acontecer essa transformação. O que é mortal vai ser revestido pela imortalidade. Ou seja, o nosso corpo de carne, porque ele disse aqui: carne e sangue não herdam o reino do céu. Vocês perceberam? Carne e sangue não. Entendeu? Então a carne e o sangue será revestida ou transformada nesse material incorruptível que é o corpo glorioso do Senhor. Então essa é a boa notícia. Isso é a nossa vida. Isso é o fim de tudo. Como é que acontece tudo isso? Exatamente como a Escritura está dizendo, meus irmãos. Amém? Eu confesso que antes eu tinha um ponto, né, a ser esclarecido. Eu não entendia muito esse ponto aqui. Quem, afinal de contas, na ressurreição, quem vai ressuscitar? Eu não sabia se era a minha alma ou era o meu corpo, não é? Um dia eu escutando um pregador muito talentoso, e ele deixou muito claro isso, e eu pude entender, irmãos. Amém? E a Escritura deixa muito claro, né? Porque a Bíblia diz que quando o homem morre, né, ele vai direto para o paraíso, ou seja, a sua alma vai para o céu. O que vai para a terra, para a sepultura, é o corpo. O corpo, como uma semente, como é comparado aqui. Semeia-se o corpo, né, natural, ressuscita em glória. Então a morte é isso, é exatamente isso. Por isso nós não podemos nos espantar com a morte. A morte é apenas uma semeadura. Nós deixamos o corpo e subimos ao encontro do Senhor. O nosso corpo é sepultado como uma semente. No dia da ressurreição, ele vai ressuscitar em glória. E o que vai acontecer?
ele vai se unir à sua alma. Amém? Na ressurreição vai dar isso, pastor Giovanni. O corpo ele sobe, Jesus está vindo, e os santos junto com ele, a todas as almas, então vai encontrar-se os corpos glorificados com as suas almas, e eles se unirão e estarão para sempre com o Senhor. Quem está entendendo aí diz amém? Estão entendendo? Amém? Eu não entendi esse ponto. Eu não entendia, mas para mim ficou muito claro. Eu quero que vocês entendam isso. E não tenham medo. Aquele que está em Cristo está seguro. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Então a ressurreição de Cristo está ligada à nossa. Entendeu? É uma mensagem para alegrar o nosso coração, por quê? Porque há esperança. Jesus ressuscitou, beleza, glória a Deus, vale a pena, a nossa fé é verdadeira, o nosso testemunho é verdadeiro, Jesus é justamente o que a Escritura diz que Ele é, e vai acontecer exatamente o que a Escritura diz. Eu tenho que seguir em frente, eu tenho que acreditar e fazer a obra de Deus com amor e com carinho. Amém? E claro que com a ressurreição de Jesus, pegando uma outra linha, né? Acerca de tudo aquilo que Ele conquistou para nós e comprou para nós, né? A ressurreição de Jesus abre todas as portas para nós, portas que estavam fechadas, né? Com a ressurreição do Senhor Jesus. Ele garante para nós, Ele comprou para nós todas as bênçãos. Vamos nos colocar em pé, vamos encerrar então, faltando 6 minutinhos para as 9 horas, não é? Vamos orar ao Senhor e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e realizado nas nossas vidas, né, irmãos? Glórias a Deus. Então, de fato, Jesus ressuscitou. Ele está vivo e nós reinamos com Ele. Nós reinamos com Ele e cremos na sua ressurreição, tanto na dele quanto na nossa. Porque todos nós vivemos com um propósito, não é verdade? Imagina nós vivermos toda essa caminhada, toda essa submissão a Deus, e chegarmos lá no fim da caminhada, né, e nos depararmos com nada. Diz que Jesus, não existe Jesus. Que céu, não existe céu. E aí? Tudo que eu aprendi, tudo que eu acreditei era mentira? Eu vivi, né, eu fui o homem mais miserável de toda a terra. É com isso que vamos nos deparar se Jesus e tudo que Ele fez e ensinou é mentira. Mas a Bíblia diz, irmãos, que tudo que Ele fez, prometeu, é verdade. Amém? Amém? E Ele enfatiza isso com a sua ressurreição. Amém? E Ele envia o Espírito Santo à igreja. Tudo o que Ele prometeu, Ele tem cumprido. E nós temos que crer e não sair da linha, ficar no caminho. Em nome de Jesus. Vamos orar. E aquilo que você não compreendeu, peça ao Espírito Santo que Ele vai mostrar, vai revelar em nome de Jesus.